No alvorecer do século XX, Genebra era um vibrante centro de fermentação intelectual. A cidade, com suas ruas históricas e atmosfera cosmopolita, atraía pensadores de todas as partes do mundo. Os círculos acadêmicos da cidade fervilhavam com novas ideias. Reuniões e debates eram frequentes, e as discussões muitas vezes se estendiam até altas horas da noite. Estudiosos desafiavam as normas estabelecidas em campos como psicologia, sociologia e linguística. Livros e artigos inovadores eram publicados regularmente, alimentando um ciclo contínuo de aprendizado e questionamento. Essa atmosfera de curiosidade intelectual influenciou profundamente o jovem Ferdinand de Saussure. Ele se viu imerso em um ambiente onde a busca pelo conhecimento era incessante. Saussure, professor da Universidade de Genebra, encontrava-se no centro desses debates empolgantes. Suas palestras eram aguardadas com grande expectativa por estudantes e colegas. Suas aulas de linguística, informadas por esse ambiente dinâmico, lançariam as bases para uma revolução em nossa compreensão da linguagem. Ele desafiava seus alunos a pensar além das convenções e a explorar novas fronteiras do conhecimento. A Genebra de Saussure não era meramente um pano de fundo. Era um caldeirão fervente de ideias, onde cada esquina parecia sussurrar segredos de descobertas intelectuais. Era um cadinho onde as visões tradicionais da linguagem estavam sendo questionadas. Debates acalorados sobre a natureza da linguagem e sua função na sociedade eram comuns. A linguística histórica predominante, focada em rastrear a evolução das línguas ao longo do tempo, parecia insuficiente para capturar a complexidade da linguagem como um sistema vivo. Havia uma necessidade crescente de novas abordagens e teorias. O trabalho de Saussure surgiria como uma resposta direta a essas limitações, oferecendo uma nova perspectiva radical. Ele propôs que a linguagem deveria ser estudada como um sistema de sinais interrelacionados. Suas ideias ressoaram com o espírito intelectual da época, capturando a imaginação de uma nova geração de estudiosos ansiosos por novas perspectivas. Eles viam em suas teorias uma maneira de entender melhor a comunicação humana. As sementes do estruturalismo, um movimento que transformaria as ciências humanas e sociais, foram semeadas nas salas de aula de Genebra. A influência de Saussure se estenderia muito além de sua própria época, moldando o futuro dos estudos linguísticos e além. Ferdinand de Saussure nunca publicou sua teoria inovadora da linguagem. No entanto, suas ideias alcançariam o mundo póstumamente graças aos esforços meticulosos de seus alunos. Após a morte de Saussure, em 1913, Charles Bailly e Albert Secheray assumiram a tarefa de compilar as anotações de aula de seu professor. Eles reconstruíram meticulosamente o curso de Linguística Geral a partir de anotações de alunos e dos próprios escritos fragmentados de Saussure. Publicado em 1916, este trabalho seminal trouxe à luz as ideias revolucionárias de Saussure. O curso tornou-se a pedra angular da linguística moderna. Estabeleceu Saussure como o pai do estruturalismo. O impacto do livro se estendeu muito além do campo dos estudos da linguagem. Sua influência ressoou na antropologia, crítica literária, filosofia e além. O curso de Linguística Geral não é meramente um livro didático. É um testemunho do poder das ideias de transcender o tempo e o espaço. Os conceitos inovadores de Saussure, meticulosamente preservados por seus alunos dedicados, continuam a moldar nossa compreensão da linguagem e seu profundo impacto no pensamento humano. Antes de Saussure,
A linguística se concentrava principalmente na análise diacrônica, que é o estudo da evolução das línguas ao longo do tempo. Essa abordagem estudava como as línguas evoluem ao longo do tempo, rastreando as raízes das palavras e estruturas gramaticais. Os linguistas se dedicavam a entender as transformações fonéticas, morfológicas e sintáticas que ocorriam ao longo dos séculos. Saussure propôs uma mudança radical de perspectiva com sua ênfase na linguística sincrônica, que se concentra no estudo das línguas em um momento específico no tempo. Ele argumentou que, para entender um sistema de linguagem, devemos analisá-lo como um todo funcional em um determinado momento. Isso significa observar como as diferentes partes de uma língua, como gramática, vocabulário e pronúncia, interagem entre si. Imagine tirar um instantâneo de uma língua, capturando sua estrutura interna e regras em um momento específico. Esse instantâneo nos permite ver a língua como um sistema completo e interconectado. Essa perspectiva sincrônica tornou-se central para a revolução linguística de Saussure, mudando a forma como os linguistas abordam o estudo das línguas. Saussure argumentou que focar apenas na história de uma língua é insuficiente. Ele acreditava que essa abordagem não capturava a essência de como a linguagem funciona no presente. Não explica como a linguagem funciona como um sistema vivo de comunicação no presente. A linguagem é dinâmica e está em constante uso e evolução. Ele comparou a linguagem a um jogo de xadrez. Assim como no xadrez, onde cada peça tem um papel e regras específicas, a linguagem também possui suas próprias regras e estruturas. Conhecer a história do xadrez é interessante, mas para jogar, você deve entender a posição atual das peças e as regras que governam seus movimentos. Da mesma forma, para entender uma língua, é crucial conhecer suas regras e estruturas atuais. Da mesma forma, Saussure enfatizou a compreensão do estado atual das regras de uma língua, sua gramática, vocabulário e pronúncia, para compreender sua essência. Ele acreditava que essa abordagem nos permite ver como a língua funciona como um sistema coeso. Essa abordagem sincrônica revolucionou a linguística, abrindo caminho para novas áreas de estudo como o estruturalismo. O estruturalismo, por sua vez, influenciou diversas outras disciplinas, mostrando a importância de entender os sistemas em seu estado atual. A contribuição mais inovadora de Saussure foi o conceito de linguagem como um sistema. Ele revolucionou a forma como entendemos a comunicação humana, propondo que a linguagem é muito mais do que um simples conjunto de palavras. Ele argumentou que a linguagem não é simplesmente uma coleção de palavras, mas uma rede complexa de elementos interconectados. Cada palavra, ou signo, ganha significado não de forma isolada, mas através de suas relações com outros signos dentro do sistema. Esses elementos, como signos, ganham significado por meio de seus relacionamentos uns com os outros, não isoladamente. Por exemplo, a palavra cão só faz sentido em oposição a gato ou animal. Para entender um signo, precisamos decodificar sua posição dentro do sistema maior da linguagem. É como resolver um quebra-cabeça, onde cada peça só faz sentido quando vista no contexto do todo. Imagine uma teia de aranha, com cada fio representando um elemento linguístico. Cada fio é crucial para a integridade da teia, assim como cada signo é essencial para a estrutura da linguagem. A estrutura intrincada da teia, onde cada fio está conectado e interdependente, reflete a natureza sistemática da linguagem. Se um fio se rompe, toda a teia é afetada.
assim como a mudança de um signo pode alterar o significado de toda a frase. Essa visão sistêmica da linguagem marcou uma mudança de paradigma na linguística. Antes de Saussure, a ênfase estava em estudar palavras isoladamente, sem considerar suas inter-relações. Anteriormente, os linguistas frequentemente estudavam palavras isoladamente, rastreando suas raízes etimológicas. Eles se concentravam na história e evolução das palavras, mas não em como elas funcionavam dentro do sistema linguístico. Saussure mudou o foco para os relacionamentos entre os signos dentro do sistema de linguagem. Ele introduziu a ideia de que o significado é gerado através das diferenças e oposições entre os signos. Ele argumentou que o significado é gerado não por palavras individuais, mas por suas diferenças e oposições dentro do sistema. Por exemplo, entendemos noite em contraste com dia e frio em oposição a quente. Esse conceito, conhecido como Langue, tornou-se a pedra angular do pensamento estruturalista. Ele destacou a importância de estudar a estrutura subjacente da linguagem para entender seu funcionamento. Destacou a importância de entender a estrutura subjacente da linguagem para decifrar seu significado. Assim, a abordagem de Saussure abriu novos caminhos para a análise linguística, influenciando gerações de estudiosos.